Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática, só que hoje a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos das aulas anteriores para vocês fazerem a avaliação, tá bom? Então preste bem atenção, tá? Que a gente vai revisar aí alguns conteúdos. Quais serão eles? Vamos revisar grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, tá? Triângulos, a condição de existência e a soma das medidas dos ângulos internos, né? Que é 180. A área de figuras planas e o cálculo de áreas de figuras planas por decomposição. Então, esse é o conteúdo da nossa avaliação de matemática, tá? Então, vamos lá prestar atenção? Vamos começar aí vendo as grandezas. Aí, vocês lembram do conceito? Do que seria grandezas? Vamos lá, pense um pouquinho comigo. Vejam, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído, certo? E a gente pode classificá-las em diretamente e inversamente proporcionais, tá? Alguns exemplos de grandeza: massa, comprimento, a área e volume. Então, relembrando, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, ou contado, aumentado ou diminuído. Então, vamos lá. Vamos relembrar aí o que seriam grandezas diretamente proporcionais. São aquelas quando a gente dobra, triplica ou é reduzido pela metade, o valor da outra grandeza também vai dobrar, triplicar ou vai reduzir pela metade e assim por diante. Ou seja, se uma aumenta, a outra grandeza também relacionada vai aumentar. Ou se uma diminuir, a outra também vai diminuir, tá? Exemplos é o quê? A velocidade e a distância, a gravidade e o peso. Então, a gente sempre está relacionando duas grandezas. E observar, tá? Quando vocês forem verificar aí, se ela é uma grandeza diretamente, você tem que verificar. Se ela aumentou e a outra também aumentou, vai ser uma grandeza diretamente proporcional. Já quando ela for inversamente proporcional, isso significa o quê? Quando a variação de uma provoca a variação da outra na razão inversa, ou seja, quando uma aumenta, a outra vai diminuir. Ou, quando uma diminui, a outra vai aumentar. Então, a gente tem a inversa, certo? Por exemplo, quanto mais alguém estuda, menor a chance de reprovação, certo? Se uma aumentou aí, ela estudou muito e diminuiu aí na chance de reprovação. Então, a gente está trabalhando aí com a grandeza inversamente. Ou, quanto mais torneiras utilizamos para encher um tanque, menor o tempo de enchimento desse tanque, certo? Então, inversamente, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Entenderam? Então, vamos lá praticar? Veja, classifique as grandezas relacionadas a seguir em diretamente ou inversamente proporcional. Letra A: consumo de combustível e quilômetros percorrido por um veículo. Uma vai aumentar, a outra vai diminuir? Vão olhando aí, tá? Para vocês conferirem. Letra B: quantidade de tijolos e área de uma parede. Letra C: desconto dado em um produto e o valor final pago. Letra D: número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher uma piscina. E aí, o que é que vocês chutaram? Quem aí é diretamente e quem é inversamente proporcional? Vamos verificar? Veja, a primeira ela é diretamente proporcional. Por quê, professor? Se eu aumentar o consumo de combustível, eu também aumento os quilômetros percorridos. Se eu diminuir no consumo, né, do combustível, se eu colocar menos combustível, eu vou andar quilômetros, né, e percorrer menos quilômetros. Então, ela é diretamente proporcional. Já a B, ela é também diretamente proporcional. Por quê? Quando eu tenho aí a quantidade de tijolos, se eu aumentar os tijolos, né, a área da parede também vai aumentar. Vai ter uma parede maior,
Se eu diminuir na quantidade de tijolos, eu vou ter uma menor parede. Letra C. Vai ser inversamente proporcional. Por quê? Se eu aumento o desconto, né, eu vou diminuir no valor que eu vou pagar. Se eu diminuo no desconto, aumenta no valor que eu vou pagar, tá? E na letra D também é inversamente proporcional, né, que aí é o número de torneiras. Se eu aumento o número de torneiras, diminui o tempo para encher essa piscina. Se eu coloco poucas torneiras, vai demorar mais ainda para encher, né? Então, a gente tem aí uma grandeza inversamente, tá bom? Vejam essa segunda questão. Um prêmio de Mega Sena é de 500 mil. Se houverem 6 acertadores, o prêmio que cada um deve receber será maior que 500 mil, igual a 500 mil ou menor que 500 mil. Se eu tenho ao todo 500 mil e quem acertou foi 6 pessoas, o que é que acontece aí? A letra C. Menor que 500 mil, né? Que eu vou repartir, vou dividir entre os acertadores. Se eu tenho um número grande de acertadores, o prêmio aí vai diminuir para cada um, tá? Se houvesse só um ganhador, ia receber 500 mil. Mas aí a gente tem 6 acertadores. Então, já não vai ser mais 500. Tá bom? 3. O preço de frutas costuma ser diretamente proporcional ao número de frutas comprado. Então, ele já está dizendo que é uma grandeza diretamente proporcional. Se você vai ao supermercado, quanto mais maçãs você comprar, maior será o valor da sua compra. Então, ele diz o seguinte: sabendo o preço de 3 maçãs, podemos encontrar o preço de 12 maçãs. Então, ele diz que 3 maçãs custa R$5. Quanto vai ser 12 maçãs? Como é que a gente pode fazer essa continha? Vamos lá verificar? Veja. A gente faz a tabelinha aí. Coloca a primeira numeração, que é a de maçãs, e o outro, que é o preço. Se 3 maçãs é 5, então, o que é que eu posso verificar? Como o número de maçãs é diretamente proporcional, basta também multiplicar o valor de R$5 por 5. Que aí vai dar, no caso, né? Se eu divido esse 12 por 3, não dá 4, né? Tenho 12 maçãs, dividir por 3 maçãs, dá 4 maçãs. E aí eu multiplico por 5, que é o preço, que vai dar R$20. Aí a gente conclui que 12 maçãs vai custar R$20, tá? Outra questão. Para fazer 6 bengalas de pão, o padeiro utiliza 1.800 gramas de farinha. Quanto ele gasta para fazer 5 bengalas? Então, isso vai ser uma grandeza diretamente ou inversamente? Se é 6 pães, 1.800. Diminuir o pão, vai também diminuir nas gramas de farinha. Então, eu tenho uma grandeza diretamente. E aí, como é que a gente resolve? Olhem a setinha, tá? Representei aí a setinha, todas iguais. Então, a gente não vai alterar na regra de 3. Então, quando eu multiplico aí meios pelos extremos, eu faço 6x vezes, igual, né, sinal de igualdade, 5 vezes 1.800, né? Aí, multiplicando, vai dar 9.000. Esse 6 vai passar para o outro lado, dividindo, tá? Porque o inverso da multiplicação é a divisão. Então, 9.000 dividido por 6 dá 1.500. Então, para fazer 5 bengalas, ele vai gastar 1.500 gramas, certo? Então, essa é uma grandeza diretamente proporcional. Então, eu não vou alterar ali nas frações. Veja esse outro exemplo. Uma torneira totalmente aberta demora 10 horas para encher. Totalmente um tanque. Determine o tempo que demoraria para encher esse mesmo tanque se fossem abertas 5 torneiras simultaneamente com a mesma vazão de água. Então, a gente viu que quando for torneira, né, vai ser uma grandeza inversamente proporcional. Então, a gente vai mudar aí a setinha. Vejam aí, torneiras, uma setinha para cima, e o tempo, que é a outra grandeza, com a setinha para baixo. E aí, a gente faz a troca, né? Esse x, a gente vai inverter. Fica 1/5 igual a x sobre 10, certo? Não vai ficar 10 sobre x, porque é uma grandeza inversamente. Eu vou alterar uma das frações, tá? Então, fica 5 vezes x igual a 1 vezes 10, que é 10.
Esse 5 eu passo dividindo pelo segundo membro, então fica 10 dividido por 5, que vai dar 2. 2 horas. Vai levar um total de 2 horas, tá bom? Pronto, a gente aí já revisou agora, né, grandezas inversamente e diretamente proporcionais. O outro assunto foi em relação a triângulos, tá? Então, um resumo básico aí pra gente ver. Um triângulo é um polígono, né, que ele é por segmentos de reta construído. Ele tem 3 lados e 3 ângulos, ok? E a gente disse aí, pelos teoremas, que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre 180 graus, ok? Outra coisa em relação aos triângulos, que eles podem ser classificados em relação aos seus lados. Então, ele pode ser equilátero, todos os lados são iguais, tá? Isósceles, ele tem 2 lados iguais. E escaleno, são todos os lados com medidas diferentes, ok? E ele também pode ser classificado de acordo com os seus ângulos. Retângulo, quando ele possui um ângulo reto, ou seja, esse ângulo reto ele é igual a 90 graus. Octângulo possui todos os ângulos agudos. Isso quer dizer o quê? Que é menor que 90 graus. E obtuso, ele possui um ângulo obtuso. Ele vai ter um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus, ok? Então, é isso as características compostas aí por um triângulo. E como é que eu posso dizer a condição de existência dele? Veja, dados 3 segmentos de reta, nem sempre eles podem formar um triângulo, ok? Para que esses 3 segmentos formem um triângulo, existe o que conhecemos como condição de existência, que é o seguinte: a soma de 2 lados é sempre menor que o terceiro lado, tá? A gente vai verificar isso agora, tá? Ó, é possível formar um triângulo a partir de 3 segmentos de reta, com medidas iguais a 7 cm, 5 cm e 2 cm. Então, basta a gente pegar o lado maior, que aí no caso é o 7, não é? E eu vou fazer a soma dos outros 2 lados. 5 mais 2, que deu 7. Então, não deu maior, né? Deu igual. Então, aí essa condição de existência não é satisfeita. Com essas medidas, não é possível a gente formar um triângulo. Só é a gente pegar o lado maior, tá? E somar com os outros 2 lados. Se der menor ou igual, a condição não é satisfeita. Vamos verificar outra para a gente compreender melhor? Eu tenho 4, 6 centímetros e 9 centímetros. Então, vamos verificar. Peguei o lado maior, que foi 9 centímetros, certo? E somei os outros 2 lados. 4 mais 6, 10 centímetros. Deu maior o lado. Portanto, aí a gente vai ter a condição de existência de um triângulo, certo? Com essas medidas, é possível fazer um triângulo. E como é que a gente calcula o ângulo dele aí, se a gente não tem uma medida de um ângulo deles, né? Nessa questão aí, ó, determina o valor de x de um triângulo abaixo. Então, eu tenho 30 graus, o x que eu quero descobrir, e um ângulo reto. Lembram? Ângulo reto equivale ao quê? 90 graus. Então, é só pegar essas medidas e somar. Eu faço x mais 30 mais 90 graus. E eu vou igualar a 180. Por quê? Porque eu digo que a soma desses ângulos é igual a 180. Então, 30 mais 90 é 120. Então, para chegar a 180, eu faço o quê? 180 menos 120. Então, esse x vale 60, ok? E agora os cálculos de áreas de figuras planas. Lembra que a gente trabalhou na aula anterior? Para calcular a área do quadrado, é o lado elevado ao quadrado, né? Ou fazer lado vezes lado. O retângulo é a área, é a base vezes a altura. Paralelogramo, ele é um retângulo, então aí ele também vai ser calculado por base vezes altura. E o triângulo é a metade aí desse retângulo, né, desse paralelogramo. Então, aí a gente divide por 2. Base vezes altura, dividido por 2. Então, calculem aí da área das figuras, né, e preste atenção em relação à unidade de medida. Então, eu tenho um retângulo, que ele tem 3,2 e 8 metros, e um quadrado com 4 centímetros.
Então, a primeira é só você fazer base vezes altura. Então, você vai fazer 3,2 vezes 8. Vai dar 25,6 metros. E colocar a medida, tá? Vocês têm que colocar a medida elevada ao quadrado. Para ser a área, a medida sempre é ao quadrado. E a figura, a outra, é um quadrado. Os lados são iguais. Então, você faz 4 elevado ao quadrado. Ou 4 vezes 4, que é 16. E a medida, centímetros ao quadrado, tá? E quando for uma figura pra gente decompor, né? Ó, abaixo vemos a vista superior do apartamento de Simone. Qual a área desse imóvel? Então, o primeiro eu tenho um retângulo e o outro eu tenho um quadrado, né? O outro retângulo menor. Então, eu pego a primeiro, o maior, e eu calculo. Faço 15 vezes 6, dá 90 metros ao quadrado. E o outro menorzinho, eu faço 3 vezes 4, que dá 12 metros. E eu somo as duas áreas. 90 mais 12, 102 metros. Então, esse imóvel aí, ele tem 102 metros ao quadrado. E se for um paralelogramo? Ó, na troca de um terreno retangular de 80 metros por 60 metros, pelo representado na figura, levando em consideração a área, teve ganho ou perda. Então, como é que eu posso calcular isso aí, se ele teve ganho ou não? Veja, a área de um retângulo vai ser calculada o quê? 80 vezes 60, que dá 4.800 metros ao quadrado. Já o retângulo, eu vou fazer o quê? 160 vezes 30, né? Que vai dar 4.800 metros ao quadrado. Ambas as áreas deram iguais. Então, aí nem houve perda e nem ganho, porque as áreas deram iguais, tanto do retângulo como do paralelogramo, ok? E como é que eu posso calcular essa área aí, ó? Veja, vou fazer a mesma coisa, vou decompor. Aí, eu vou fazer primeiro, calcular o triângulo. Triângulo é o quê? Base vezes altura. A altura desse triângulo mede 3 centímetros, como vocês verificam aí, e a base 2. Então, eu faço 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3 centímetros. E a outra é um retângulo. Então, eu faço base vezes altura. 4 vezes 3, 12. 12 centímetros. E aí, eu somo as áreas, tá? Não se esqueçam de somar as áreas. Não basta você calcular cada uma. Também você tem que somar para dar o resultado total da área. Então, vai fazer 3 mais 12, que é 15 centímetros ao quadrado. Coloquem a medida, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, referente ao contexto em relação aos assuntos da nossa avaliação de matemática. Faça uma boa prova. Qualquer coisa, revise novamente o conteúdo antes de fazer, tá? E é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima aula.